Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem nesse momento. E nós vamos iniciar um módulo novo que é Fundamentos da Logística. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns tópicos. E a gente vai trabalhar também junto nesse módulo esse mês, né? Esse mês agora que nós estamos iniciando, mês de agosto. A gente vai falar um pouquinho sobre esses fundamentos da logística. O primeiro tema é a logística empresarial. Então, da logística empresarial, que nós vamos ver um pouquinho, a logística empresarial, ou seja, é uma área da administração que se dedica em organizar os processos de produção da empresa, né? Também chamada de logística tradicional. Ela propõe caminhos para melhorar a operação de produção da empresa e de maneira que aumente a eficiência do trabalho, feita a consequência, a demanda, a oferta do produto. A logística empresarial atua sendo responsável por 4 funções básicas do processo, ou seja, do processo de produção, da aquisição, né? Movimentação, armazenamento e a entrega dos produtos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse logística empresarial, ou seja, fazer uma introdução. Então, qual a importância, né, desse estudo em logística? Por que será que tem que estudar esse? Então, motivação para o estudo, fim da inflação, o desperdício ao longo do processo, proporcionar disponibilidade de bens e serviço, a localização de serviços ao cidadão, a vantagem competitiva, a mudança de um mercado nacional para um mercado internacional, a produção internacionalizada, a demanda mais exigente, ou seja, a qualidade total. Então, depois que nós falamos sobre os itens, né, a importância do estudo em logística, ou seja, estudar logística é essencial para que esse ciclo infinito de aquisições, né, armazenamento, despachos, bens, funcione sem grandes perrengues em diversos setores importantes para o varejo. Sabendo como organizar tudo, as entregas ficam mais certeiras e os clientes ficam bem mais informados, satisfeitos e os custos se tornam mais eficientes. E aí que entram os profissionais que conseguem fazer essa interligação entre uma série de saberes, como a engenharia, administração, geografia, economia, pesquisa operacional, né, computação, para fazer esse ciclo girar. Ou seja, então, todo esse ciclo que é por isso que é importante fazer esse estudo em logística. A logística e as suas definições. Entre os gregos, a arte de calcular a aritmética aplicada parte da arte militar, relativamente ao transporte e ao suprimento das tropas nas operações. A lógica simbólica, cujos princípios são os da lógica formal, o que entrega métodos e símbolos algébricos. Do francês logistique, parte da arte da guerra que trata do planejamento, da realização de projetos e desenvolvimento, a obtenção, armazenamento, o transporte, a distribuição, a reparação, a manutenção, a evacuação do material para fins operativos e administrativos, a aquisição ou construção, a reparação, a manutenção, a operações e instalações e acessórios destinados a ajudar o desempenho de qualquer função militar, contrato ou prestação de serviço. Ou seja, a logística, né, e as definições, então já vem de uma época, não é agora, né? Agora, devido à tecnologia, a logística acaba sendo um pouco mais organizada.
Então, no caso ali, fala-se que ela já partia da parte militar, ou seja, relativo aos transportes, às tropas, às operações, como eram feita a logística naquela época, né? Dando o exemplo nessa época que falava sobre essa parte militar. Então, era toda uma logística também que fazia em relações aos militares, às tropas, às operações, ao transporte, né, ao combate. Então, já eram feitos dessa forma a parte da logística. Depois foi feita toda essa construção, né? Ou seja, todo esse projeto de desenvolvimento, de armazenamento dos transportes, a distribuição, cada vez foi melhorando mais essa parte de logística. E a logística é a parcela do processo da cadeia de suprimentos que planeja, implanta e controla de forma eficiente e eficaz. O fluxo é o fluxo reverso, é a estocagem de materiais, serviços e as informações correlacionadas entre o ponto de origem e o ponto de consumo, de forma a atender às necessidades dos clientes. Ou seja, hoje essa logística é feita, né? Então, de forma um pouco mais controlada, ou seja, de uma forma mais atualizada, de uma forma por causa da tecnologia, então, ou seja, todo esse fluxo, toda essa estocagem de materiais, o serviço, as informações são esses pontos de origem, ou seja, o ponto de consumo para atender a necessidade de todos os clientes, ou seja, tudo isso é relacionado, né? Todo um ciclo que é feito dessa logística para atender bem as necessidades finais, que no caso são os clientes. A logística agregando valor. Clientes não compram produtos ou serviços, eles compram benefícios. Ou seja, o que quer dizer isso? Então, isso quer dizer que muito se fala em agregar os valores ao produto, mas isso tem a ver com a logística, ou seja, logística, pelo menos pela maioria das pessoas, é simplesmente um transporte ou uma armazenagem, né? É o que muitas pessoas acham. Bem, levando em consideração que o transporte é o deslocamento de alguma mercadoria, de um produto, de um ponto para outro, essa logística não agrega valor ao produto, somente o desloca. O que aumenta os custos, certo ou errado? Um dos obstáculos de um processo produtivo é a distância entre quem produz e quem consome. Quando compramos algum produto como um televisor, por exemplo, né? Ele só terá o valor intrínseco completo quando o consumidor puder ligá-lo ou assistir aos seus programas. Enquanto ele estiver na loja, esse valor não existe para o consumidor. Ou seja, baseado nessa realidade, podemos afirmar que qualquer sistema logístico agrega o valor aos produtos. E neste caso, o valor de lugar. Isso só é possível quando o transporte do produto e a residência do consumidor for feito de forma eficiente, ou seja, o produto colocado no lugar certo. Existem muitos casos onde o produto não é entregue onde deveria ser, principalmente se forem similares, como por exemplo, uma geladeira. Se uma pessoa compra uma geladeira branca e outra compra uma marrom, contudo, se por algum motivo a segunda pessoa recebeu a branca e a primeira marrom, isso não é de responsabilidade da loja, e sim do transportador. Porém, é a reputação da loja que fica arranhada. Outra forma de logística que agrega o valor é através do valor do tempo, que pode estar ligado diretamente ao valor de lugar. Quando um produto não é entregue no lugar certo, existe todo um processo para reparar essa falha. Quando isso acontece, os prazos estabelecidos pelo fornecedor são comprometidos, visto que terá a ser feita uma nova entrega, agora
correta do produto, ou ainda afetando diretamente os custos, já que esses se elevarão devido aos gastos com combustível, pessoal e inventário. Quando uma empresa cumpre seus prazos de entrega ou esses estão alguém de expectativas, essa empresa é lembrada pelo consumidor como uma boa empresa, pois quanto antes o produto estiver disponibilizado para o consumidor, antes o valor intrínseco desta estará completo, ou seja, o produto na hora certa. Então, muitos clientes não compram os serviços, eles compram os benefícios, ou seja, essa logística agrega valor nesse sentido, né, que nós falamos sobre o transporte. Muitas vezes não é só responsabilidade da empresa, pode ser, como nós citamos o exemplo da geladeira, pode ser que nesse caso aconteça de o transporte, ou seja, da logística, fazer, então por isso que pode ser que algumas vezes agrega valor, não que a empresa seja responsável por agregar esse valor, mas sim a logística, né, o transporte.